Olá, pessoal, tudo bem? Aqui Silvia Papos, direto de Portugal. Fábio Cardoso, direto do Rio de Janeiro, Brasil. Tudo bom, Silvia? Tudo jóia, graças a Deus. Tudo bem. Tudo Agradecer, na começar paz. sempre agradecendo aqui a audiência do último programa. O último programa nós falamos sobre ansiedade e foi super sucesso. Um tema que agrada muita gente, é dúvida de muita gente também. Desagrada mais gente ainda, né? Estamos cheios de ansiosos aí. E a gente teve um pequeno probleminha, pedir desculpas aqui antecipadamente, na plataforma do Instagram. A gente não conseguiu publicar no Instagram, nem no horário das 10 horas, nem depois. Vamos tentar botar novamente no ar no Instagram nessa quinta-feira. Hoje, quinta-feira, nós estamos gravando o vídeo hoje, na quinta-feira, dia 10. Então vamos tentar hoje, à tarde, do dia 10 de setembro, botar novamente o vídeo no ar, tá? Então, desculpas, mas vamos para frente, que hoje o tema é timidez. Dentre os temas mais pedidos, solicitado para a gente na nossa perguntinha básica, que vocês andam respondendo para a gente, e dentro das mensagens que vocês estão enviando, timidez é um dos temas mais pedidos para Cida descrever, né, tirar suas dúvidas, falar sobre timidez com a reprogramação cerebral, através da reprogramação cerebral. Então, Silvia, falando de reprogramação cerebral, falando de timidez, acho que a gente precisa primeiro saber o que é ser tímido, né? E se ser tímido e ser introvertido é a mesma coisa. Então, as pessoas confundem muito os dois temas, né? Geralmente as pessoas não usam o tema introvertido. Ah, eu sou introvertido. As pessoas falam, eu sou tímido. Só que, na realidade, a timidez não tem nada a ver com a introversão. A timidez, a pessoa, ela é uma pessoa que sofreu consequências nocivas de educação, ou foi super protegido, ou foi muito desvalorizado, e isso gerou uma insegurança nela. Então, a pessoa tímida é uma pessoa insegura, cheia de medos, sem autoconfiança. E a introversão, não. O introvertido é aquela pessoa que é mais quieta na dela, né, mais observadora, não é aquela pessoa que chegando, né, nos lugares que a gente vê os extrovertidos fazendo. Então, o introvertido, ele é uma pessoa que é confiante, né, quando ele está bem resolvido consigo mesmo, mas é na dele. Existe o introvertido tímido, existe, né, aquela pessoa que é na dela, mas que passou por situações também ruins na educação dela, que tornou ela tímida. E existe o extrovertido tímido também, né? Passou também por situações, seja de bullying, de falta de respeito, a falta do amor próprio, medos, inseguranças, que faz com que ela se feche e aquela extroversão toda dela acaba ficando guardadinha dentro dela e ela não consegue se colocar por conta dessa insegurança. Então, são duas coisas diferentes, né? O tímido não é mesmo ser tímido, né? Já pode ser introvertido. E a gente precisa entender que a introversão é um perfil da personalidade da pessoa. Uma pessoa extrovertida é um perfil da personalidade, né? Enquanto a timidez, ela, dependendo até do grau da timidez da pessoa, pode desenvolver uma fobia social, que seria a extremidade, né? O extremo da timidez, e fazendo com que a pessoa realmente se isole e não queira nem contato com nada, nem com ninguém. Certo. E é fácil identificar tímido? Como que eu identifico um tímido? Então, o tímido vai ser aquela pessoa que você percebe quando ela tem que estar diante de um público para falar alguma coisa, ou quando você pede, vai lá, pede para fulano alguma coisa, a pessoa se retrai, ela se fecha, ela não consegue ir. Tem pessoas que começam a tremer demais.
Você vê muitas vezes crianças, né, quando tem que fazer apresentação de trabalho, e aí tem que falar, às vezes trava a voz, não consegue falar, a voz sai extremamente trêmula, né? Porque isso tudo é insegurança, preocupação com o que o outro vai falar, com o que o outro vai achar, com o que o outro vai pensar. Então, a pessoa tímida, ela tem muito medo, ela tem muito temor de como o outro vai recebê-la, né? Então, ela acaba realmente se resguardando para se proteger. Na realidade, é uma autoproteção, uma autodefesa de não ser aceita, por conta dessa insegurança toda que ela tem. Então, Silvia, e quais os tipos de situações que os tímidos costumam se sentir menos confortáveis? Então, geralmente são situações sociais, né? Quando tem que estar na sociedade, na presença de outra pessoa, e que tem que falar, ou que tem que perguntar alguma coisa, ou tem que fazer alguma coisa, eles acabam ficando muito desconfortáveis justamente com essa questão do medo de como vai ser interpretado, né? Eles têm muito receio de não serem aceitos, né? De não terem a aprovação do outro, porque isso vem muito consequência de como foram educados, né? Foram pessoas que ou foram muito protegidas, super protegidas, ou muito desvalorizadas. Então, dependendo de como interpretaram essa educação que receberam, isso acaba fechando eles e se sentindo muito inseguros, e então toda a situação que eles têm que se expor, né, é um caos. Não conseguem mesmo. E fica difícil não se expor. Bom, estamos na pandemia, né? A gente fica um pouco mais dentro de casa, mas para o tímido não se expor é difícil, né? Porque ela tem que... Nós vivemos em comunidade, a não ser que a pessoa more no meio do campo e trabalhe sozinho no campo. Mas, de qualquer forma, ela tem que tem que encontrar com alguém, tem que ter um contato social. É difícil não se expor, né? Sim. E é por isso que eles sofrem tanto, né? Porque eles, na realidade, eles querem essa socialização, eles querem se comunicar, né? Ser uma pessoa normal como qualquer outra, né? Só que o medo e a insegurança é tão grande, que eles acabam se fechando. Então, foi uma programação errada do cérebro, que a gente precisa descobrir aonde, né, tá essa dor lá atrás, para ressignificar isso e reprogramar esse cérebro, a pessoa se libertar e seguir a vida, e ser feliz. Exato. Até seria a minha próxima pergunta é que eu acredito que seja motivos da timidez, passa por isso aí, como você está falando, é que seriam quais são as causas da timidez? Essa é a minha próxima pergunta. Então, é justamente assim, o ambiente familiar, como foi educado. Geralmente são pessoas que foram muito mimadas e muito protegidas, né? Então cresceram num clima com excesso de amor, e aí é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, que nada contra dar muito amor a um filho, mas você precisa intermediar isso com dar autonomia, dar independência, dar limite, porque senão a criança ela cresce achando que pode tudo, né? E além do pode tudo, entra aquela questão pela superproteção, os pais acharem que não vai fazer direito, que não vai conseguir fazer, e começa a fazer tudo para a criança, e aí ela não desenvolve essa autonomia para fazer as coisas sozinha. Então, o que acontece? Ela se sente insegura, a mensagem, né, fica subentendida, você é incapaz, por isso que eu faço por você, não deixo você fazer. Então, são pessoas que acabam também, por terem tudo na mão a hora que eles querem, eles acabam não conseguindo sustentar frustração nenhuma. E aí, o que acontece? A gente sabe que a vida não é pai nem mãe, a vida a gente se frustra pra caramba com todas as coisas, né? Quando começa a ir para a escola, quando começa a encontrar pessoas fora daquele ambiente familiar. E aí essas decepções que a criança vai tendo porque o outro lá na rua não vai fazer todas as vontades, isso gera um mal-estar muito grande. Vai chorar e o pai e a mãe vai lá e acolhe, protege, não liga para ele não, porque ele não está sendo legal com você, vem cá que eu cuido de você. Então você também vai desenvolvendo habilidades de vida nessa criança e a criança vai realmente achando que tudo pode.
E essa insegurança vai fazer com que ela não se arrisque. Ela vai se fechar cada vez mais no mundo dela. Ela, em casa, ela vai ser ali o rei da casa, né, achando que pode tudo, porque é permitido tudo, mas na rua, quando tem que ir para a rua, é aquele bichinho do mato que não consegue nem pedir um copo d'água. Sim, a gente vê muito isso, né? Principalmente em família, né? Sempre tem aquele parente que é o tímido crônico, né? E a família acaba, em alguns momentos, a família perde um pouco a paciência e deixa ele de lado mesmo. Ah, ele é assim mesmo, não adianta conversar, que ele nunca fala nada, né? Acaba ficando. Cria até uma antipatia pela pessoa, né? Sim, sim. E cria um rótulo, né? E aí a pessoa que não consegue ir até o outro para falar, quando percebe que o outro desistiu dela, ela vai se fechando cada vez mais no mundo dela. E isso é uma faca de dois gumes, né? Porque ou a pessoa pode entrar num estado depressivo muito grande, ou de repente, num determinado momento, se revoltar. É verdade. A revolta é pior, né? Acredito eu, né? Mas, assim, Sim. só os ditos mimados, né? Vou botar aqui um grande aspas, né? São tímidos. Não. Existe a situação oposta também, né? Você tem a família que desqualifica o tempo todo a criança. Às vezes são muito exigentes ou muito autoritários, e aí acha que a criança ela já tem que ser perfeita e saber fazer tudo, né, com exímia perfeição, como o pai e a mãe acham que eles fazem também, que nem os pais são perfeitos. Então, se de repente foi botar está aprendendo a comer, né? A colher na boca com a comida e derrama a comida. Nossa, você só faz sujeira, você está fazendo porcaria, está parecendo um porco todo sujo. Né? Então, o ambiente onde a criança é desqualificada o tempo todo, discriminada o tempo todo, sempre falando que ela está toda errada, que ela não faz nada certo, que a gente vê muitos pais também, em vez de repreender a atitude da criança, repreende a criança como um todo, você é feio, né? E a criança não é feia, você repreende a tua atitude, essa tua atitude que você teve agora, que jogou o copo no chão, não foi bonita, isso não é legal. Mas a criança não é de todo feio, mas as pessoas não têm essa consciência, saem falando, né, de forma extremamente nociva e negativa para a criança, e isso faz com que essa própria autoavaliação que a criança tem de si, eu sou um nada. Ela interpreta assim, eu não sou ninguém, não sou nada, não faço nada direito, e aí gera também um medo, uma insegurança muito grande de arriscar. Porque se eu não faço nada direito, eu não vou nem tentar fazer alguma coisa. Então, eu tenho um medo muito grande de repente, tentar e ser repreendido de novo por uma outra pessoa, ainda mais uma pessoa estranha. Porque com os pais ela vai meio que se acostumando, né? Bem entre aspas também, porque a gente não se acostuma com coisas ruins, mas a gente vai aceitando isso aí. E a criança vai fazer o quê também, né? Não tem outra forma de lidar com a situação. E aí ela não se arrisca nem fora de casa porque tem medo de errar e de falhar. Então vai ficando realmente muito insegura, cheia de medo, que vai deixando ela tímida. Você vê que a importância da base familiar, né? Por que você vê tantos problemas de pessoas com programações equivocadas, né? Porque muitas vezes ou tem família, mas a base é ruim, ou às vezes não tem uma base familiar mesmo, tipo, criado na casa de um, na casa de outro, na casa do tio, um parente distante, e aí fica complicado. A importância da base familiar, a importância para os problemas, né, que acontecem. E uma base equilibrada, né? Porque se você dá excesso de amor, mas sem limite, fica desequilibrada essa base, né? Se você só dá limite e não dá amor, também gera revolta. Então, a gente precisa ter esse timing aí, né? De ver esse equilíbrio para a criança poder desenvolver um equilíbrio. Senão,
os problemas vão surgindo. Não tem como. Nosso cérebro ele vai sendo moldado de acordo com o que o ambiente vai colocando para ele. É como se você pegasse uma criança, um cérebro, a criança, né? Quando nasce, uma folha em branco, e dependendo do que você vai riscando ali naquela folha, você pode fazer um desenho lindíssimo, maravilhoso, como você pode fazer um monte de rasura. Entendeu? Então, a criança vai se moldando nisso aí, vai se formando nesse ambiente que ela vive. E como ela vai interpretando isso tudo também. Então, a gente pode afirmar, assim, que não é o responsável, mas o principal responsável por gerar tímidos é o ambiente familiar? Sim, sim. Né? Porque o que a gente tem que pensar? Às vezes, a criança teve um ambiente familiar ok, positivo, e aí, por alguma razão, começou a sofrer bullying na escola, digamos assim. Ou a gente vê também, às vezes, adolescente resolve começar a usar droga. Se os pais não estão atentos para ver a mudança de comportamento do filho, porque quem sabe mais do filho do que os pais? Não tem. Os pais estão ali no dia a dia. Vocês estão realmente olhando para o filho, eles sabem qual é o perfil desse filho. Então, quando essa criança está se tornando diferente para mais ou para menos, né, ou numa revolta, de repente, ou muito quieto num canto, e que está deixando de ser aquela criança que eles estão acostumados a ver, liga o alerta porque alguma coisa está acontecendo. Então, se tem uma família atenta para perceber e agir logo para cuidar, você ressignifica isso, trabalha essa questão e a criança continua seguindo bem. Agora, não, é adolescência, está quieto no canto dele. Não, está cansado demais porque, de repente, brincou hoje o dia inteiro. Né? Tudo bem, a criança pode brincar o dia inteiro e ficar cansada. Mas se a gente tem um olhar diferenciado, a gente vê se tem alguma coisa além de cansaço ou não. E aí a gente tem que ter cuidado. Sim, sim. Eu sempre passei por isso quando eu era mais novo. Quando eu voltava na noite, já estava pós-adolescente, já homenzinho, mas morava com meus pais, então quando eu voltava, se eu voltasse mais tarde, se eu tivesse tomado os drinks a mais, alguma coisa, eu sempre ficava com medo de chegar em casa e ter algum dos meus pais estarem acordados, não é eles brigarem, não. Eles estarem acordados, me esperando, porque notoriamente eles iam perceber que eu não estava só brincando com os amigos, conversando com os amigos numa festinha. Eu tinha tomado um drink, alguma coisa assim. Né? Então, a percepção dos pais, né, é muito importante. Né? Sim, até sim. Para quem mora, da família, né, dos pais em geral, né, da sim. Família em geral, porque às vezes quem cria não é pai só, né? Na casa do pai. E olha só que interessante isso que você colocou, né? Eu ficava com receio dos meus pais estarem acordados e de repente perceberem alguma coisa. Sim. Dentro de você sabia que tinha feito algo que poderia desagradar os seus pais e não estava dentro Sim. do que teus pais te educaram, né, como certo, de valores e princípios. Então a gente sempre sabe, de alguma forma, se a gente está indo no caminho certo ou não. Né? Nosso cérebro, a gente tem uma estrutura no cérebro responsável para ligar esse alerta de que a gente está vacilando ou que está fazendo alguma coisa errada. Né? E aí, algumas pessoas, elas começam a burlar tanto isso, que tira o funcionamento dessa área e começa a achar que fazer o errado é normal, é certo. Né? Se acostuma o cérebro a fazer o errado, porque não sente mais vergonha, não sente mais o remorso, nem fica mais ali em alerta, porque de repente deu uma vacilada. Mas os pais sempre são os primeiros a perceber, né? Quando tem pais atentos, são sempre os primeiros a perceber quando algo não está legal. Exato. E isso é quando você começa a desligar
o botãozinho do cérebro, se o pai e a mãe estão em casa, eles fazem questão de te lembrar. Ou seja, Exato. já virou um padrão, tu está chegando muito tarde, você está fazendo, tu bebeu, enfim, e outras coisas, né? Você observa, né? Uhum. Se a pessoa ter usado alguma substância ilícita, alguma coisa assim, bebida, e vai chegar em casa no mesmo padrão. Só o pai que não quer enxergar que não vê isso. Exatamente. Só que não quer enxergar. Né? Então, é importante essa dica aí, papais e mamães de adolescentes. Né? Fiquem em casa. Não só em adolescentes, acho que desde pequenininho, né? A partir do momento que criança está indo para algum lugar, né? Criança que já vai frequentando creche, escola, né? Porque por mais que a gente ache que escola ou creche é um lugar seguro, a criança nosso filho está lidando com pessoas com educações de várias formas. Né? Lógico que a gente, quando vai buscar uma escola para colocar nosso filho, a gente tenta buscar, olhar essa segurança, né? Onde a gente vai deixar nosso filho, mas eles não estão livres de coisas acontecerem na escola, entendeu? Então a gente tem que estar atento também, porque se o filho volta para casa esquisito, diferente, ou de repente começa a ficar esquisito, tem alguma coisa acontecendo. Né? Criança que vai para a escola feliz, está sempre sorrindo e querendo ir para a escola, porque está tudo ok. Agora, quando a criança começa a falar que não quer ir para a escola, arrumar, né, inventar dor de barriga, que não está querendo ir, começa a chorar, demais, alguma coisa aconteceu. E a gente tem que descobrir o que é. Pode ser uma coisa boba, mas pode ser grave. Eu costumo até dizer assim, que bobo nunca é, porque se está gerando um trauma da criança não querer estar no ambiente, então não é bobo. Pode ser bobo para a gente, né? Mas para a criança não é. Então a gente tem que validar esse sentimento da criança e buscar respostas para poder ajudar e não gerar mais trauma ainda. Porque assim pode começar uma timidez. Certo. Olha a dica aí, hein? Vamos anotar. Eu anoto sempre, né? Meu filhote pequeno, você deve estar fora da creche agora, né? Infelizmente, mas vai voltar. Agora, Silvia, filhos de pais tímidos são necessariamente tímidos também? Como eu falei, a timidez ela é insegurança, né? Vem de uma insegurança, de um medo. Então, um filho que tem pai e mãe tímidos, né, inseguros, pela observação da insegurança, porque se você é inseguro, você não vai deixar seu filho arriscar. Né? Ele quer correr, você vai falar, não corre não, você vai cair. Você já antecipa uma situação que nem sabe se vai acontecer. Aí você pode gerar uma insegurança no teu filho, mas não necessariamente uma timidez. Pode ser aquela criança que começa a não arriscar tanto, mas é aquela criança que é dela de querer fazer as coisas, de buscar, de fazer diferente. Né? Agora, se você começa a exagerar demais nisso aí, e aí por conta da sua insegurança você super protege, ou quando a criança de repente cai, não falei que você ia cair, se machucou, não presta atenção, começa a desqualificar também, você pode gerar uma timidez na criança, né? Agora, o pai que é introvertido, ou a mãe que é introvertida, é uma questão genética. Aí a criança pode nascer, sim, com a introversão, né, e ser uma criança introvertida. Então, introversão tem a parte física aí, né? Não é só... ou seja, a timidez vem do cérebro, né? Da reprogramação negativa. E a introversão 100% então, física. Perfil de personalidade, a personalidade da pessoa. Sim, personalidade. Entendi. Quais são os prejuízos na vida dos tímidos? Então, dos mais diversos que você possa imaginar, né? Em relacionamento, nos estudos, na hora de apresentar um trabalho, aquele aluno que às vezes tem dúvida, não entendeu a matéria de direito, mas jamais vai levantar o dedinho e pedir
para explicar novamente, porque vai ficar com vergonha, com medo de zoarem ele, ou ele mesmo não vai perguntar porque acha que a dúvida dele é imbecil, né? Se prejudicam no trabalho, acabam não conseguindo ter uma ascensão maior no trabalho porque não se sentem incapazes. Muitos, às vezes, acabam virando uma piadinha, né, no trabalho por conta da própria timidez, da insegurança, nessas questões todas, então acabam perdendo muitas oportunidades na vida, justamente por conta dessa insegurança que eles têm. Né? Então, o que a gente precisa entender é que nossa maneira de ser e agir vai ser sempre de acordo com as nossas relações com as pessoas com que a gente convive. Né? Então, se eu não me comunico bem com as pessoas, né, o que vai acontecer? Os outros vão acabar também não se comunicando bem comigo. Se eu sou uma pessoa tímida, digamos assim, né, e eu não vou até a pessoa porque eu tenho medo do que se você aceita ou não, o que vai acontecer? Se é uma pessoa mais extrovertida, de repente ela vai tentar vir até mim para tentar me puxar, conversar comigo. Se é uma pessoa que já é mais sarcástica, que não tem essa intenção de querer agregar, né, de trazer a pessoa para o grupo, para participar do grupo, vai te deixar lá de lado e você vai realmente acabar se isolando porque você não consegue buscar essa comunicação. Então, é uma pessoa que não vai se arriscar, ela tem medo de errar, tem medo de não ser aceita, né? Ela não se sente segura nem confiante porque está com a autoestima lá embaixo. Né? Uma pessoa que geralmente está com a autoestima lá embaixo porque realmente não está feliz com ela mesma por conta de toda a timidez. Ela, no fundo, sofre com isso tudo. Entendi. Socialmente é fácil identificar os tímidos, né? Eu acredito, eu pelo menos consigo identificar com tranquilidade porque eu não sou tímido, não tenho a essência tímida. Em alguns momentos sim, mas eu acredito que o meu grau de timidez seja muito pequeno, muito pouca coisa, em algumas situações. Mas para a vida social do tímido, eu acredito que seja muito complicado ele conseguir fazer as coisas sozinho, e eu acredito que ele deva sempre pedir auxílio a alguma pessoa mais próxima para ele conseguir executar as tarefas. Né? Então, como é que fica a vida social do tímido para ele poder ter um convívio mais próximo, conseguir superar esse padrão? Ele se prejudica muito, né? Mas, geralmente é uma pessoa que não sai sozinha, vai sempre pedir para um amigo estar junto, né? E quando tiver que perguntar alguma coisa, vai tentar fazer com que o amigo vá perguntar, o amigo vai fazer o pedido da comida, de um suco, de alguma coisa. Na hora quando vem alguém para querer falar, né, principalmente em relação de namoro, de paquera, essas coisas todas, aquela pessoa não consegue sustentar muito tempo o olhar, porque fica cheio de vergonha, então acaba olhando muito para o chão e desvia o olhar, então acaba realmente tendo essa dificuldade mesmo de interação social muito grande. E aí, dependendo do que aconteça, porque muitos times, eles vão, no começo, eles vão tentando se arriscar. Eles estão querendo vencer essa timidez, porque eles entendem que aquilo não é normal. Mas dependendo dos resultados desse arriscar deles, pode fazer com que essa timidez aumente mais ainda. E aí, numa dessas, eles podem, de repente, interpretar, não tem jeito mesmo, eu sou assim, então eu vou me aceitar sendo assim, e aí não sai mais, né? Vai sempre dando desculpas para sair, hoje eu não posso, tenho trabalho para fazer, agora não dá, e vai se isolando cada vez mais até começar a desenvolver a fobia social. Né? E a fobia social ela é mais grave ainda do que a própria timidez, porque realmente a pessoa passa mal, faz crises de ansiedade gigantescas quando tem que, de repente, ir falar com alguém, às vezes deixa de comer, porque não vai conseguir ir lá pedir, fazer um pedido de um sanduíche, alguma coisa assim que de repente está na rua, fica com sede, porque também não consegue pegar o dinheiro e ir num bar ali para comprar uma garrafa d'água, então eles acabam realmente
se frustrando, eles ficam muito mal por conta da timidez. É muito ruim isso. Tem uns que começam a tremer, inclusive, né? A ansiedade é tão grande, descarrega a adrenalina, então o corpo todo treme. É bem sério. É uma coisa que precisa realmente tratar, né? Trabalhar isso aí. É possível reprogramar esse cérebro por conta da timidez e a pessoa ser feliz. Porque não precisa ficar sofrendo, né? Eu imagino as pessoas que precisam falar em público. E até aparecem oportunidades. É uma dinâmica de grupo, vamos dizer, para participar de um trabalho, uma oportunidade de trabalho. Quantos tímidos são prejudicados por não conseguir render bem uma dinâmica de grupo, onde ele tem que falar em público, e com isso, quantas chances ele perde de emprego, de boas remunerações, até o cara é capaz, né? São pessoas, às vezes, extremamente capazes, né? Porque a timidez não tem nada a ver com o perfil cognitivo da pessoa, né? Mas a timidez não permite com que eles consigam se desenvolver do jeito que poderiam desenvolver o potencial deles, né? Eu sou uma prova viva da questão da timidez. Eu fui muito tímida quando, né, um tempo atrás, por conta de coisas que aconteceram na minha vida, coisas que eu já passei, então eu não conseguia falar com as pessoas, tinha muita dificuldade de falar. Eu me lembro de uma pós que eu fiz e que fui convidada para dar aula na pós, e porque a pós era um ano, terminava em fevereiro, mas em outubro eu já estava com meu TCC pronto, aprovado, né? Eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito, e nota 10 a aprovação, e eu fui convidada para dar aula. Eu levei quase 4 anos para aceitar, né, a dar aula, porque eu não conseguia me ver na frente de um monte de pessoas, porque eu me sentia insegura, tinha medo de não conseguir falar as coisas que eu precisava falar, de explicar essas coisas todas, e reprogramei meu cérebro, né? Porque a gente tem que trabalhar essas coisas, porque se sofre, né? Até porque, como eu sempre falo, conhecimento a gente não guarda pra gente, a gente, né, coloca para todo mundo aí. Quanto mais pessoas souberem o que a gente sabe, né, no bom sentido para ajudar, acho que a gente vai mudando, né? De grãozinho em grãozinho que a gente vai mudando aí a forma de as pessoas olharem a vida, vai fazendo a diferença no mundo. E aí eu ficava pensando, como assim eu vou guardar tudo que eu sei comigo e não vou dividir isso com as pessoas? Né? Então comecei realmente a trabalhar, foi quando eu comecei realmente a olhar, estudar a fundo mais o cérebro e ver que é possível a gente reprogramar um cérebro de uma questão que não é estrutural, né? Foi uma forma que foi programada errada. Então, a gente reprograma isso, trabalha para modificar. E hoje estou aqui na frente das câmeras, falando. Esse teu relato, testemunho é bom, é bacana, porque as pessoas imaginam que tipo, a Silvia não tem problema. A Silvia, não. A Silvia tem problema como todo mundo. A diferença é que ela reprogramou o cérebro, e a reprogramação cerebral é uma atividade constante. Não tem milagre. Você não vai fazer um estudo de reprogramação, não vai consultar, não vai se tratar com um profissional e depois abandonar e achar que tudo está certo e esquecer tudo que você fez. Como tudo na vida, por que a Silvia consegue passar as barreiras dela, e é isso que ela quer passar para você. Porque ela, todos os dias, ela blinda o cérebro dela para não entrar nessas programações negativas que cismam em acontecer no nosso cérebro todos os dias. Todos os dias está lá a programaçãozinha errada lá, e se você não estiver atento, você vai voltar a fazer besteira, vai voltar a errar, vai aumentar novamente a timidez, enfim, vai ficar ansioso, todos os problemas que a programação... A gente não está livre, né, das coisas acontecerem no nosso dia a dia. Perfeição não existe. Seria ótimo se a gente tivesse um mundo perfeito, mas não existe.
Então, problemas sempre vão existir. A grande questão é o como você começa a olhar para isso. E aí, quando eu costumo dizer para as pessoas, se você olha um problema como um problema, você já bloqueou seu cérebro de olhar de uma forma diferente e se reprogramar. Se você olha a situação como um desafio, você já começa a modificar a forma de olhar para aquilo ali, você já busca uma saída, uma solução. Então, tudo depende de como a gente olha, de como a gente interpreta as coisas todas. É o que eu gosto, uma frase que eu gosto muito do Sartre, né, que eu uso sempre muito nas minhas aulas e tudo mais, não importa o que aconteceu contigo, o que importa é o que você vai fazer daquilo que aconteceu contigo. Né? Então, ou você vai ficar, ó céus, ó vida, eu sou assim mesmo, minha vida é uma droga, ou você olha assim, não, peraí, não estou bem, então preciso fazer alguma coisa para mudar. Né? Porque as coisas não caem no nosso colo, não acontece assim de uma hora para outra, precisa de comprometimento, de empenho, mas quando você começa a ver o resultado, que é possível, nossa, aí é muito bom. Aí você vê que é só dar sequência, né? Dar continuidade. Assim, eu não gosto muito de entrar no assunto religioso, mas a situação está na Bíblia, né? Vigiai. Isso eu acho bacana, né? Porque, assim, independente do credo de qualquer um, é um ensinamento bacana. Isso serve para a reprogramação hoje em dia. Você está sempre tendo que se vigiar. Tipo, opa, eu sei que eu acabei de fazer uma programação errada aqui. Bom, vou tentar não fazer amanhã. Já fez, vou tentar não fazer amanhã. Aquela coisa, quando você toma consciência que você fez algo que não foi legal e você conserta logo, você reprograma isso na mesma hora, você não cria uma barreira que vai te impedir lá na frente de trazer problema. Você já consertou na mesma hora, você ressignificou na mesma hora. O problema é quando você fica, não, pô, vacilei, tá ok, deixa pra lá. Não deixa pra lá. Quando você sai do estado de vigília. O que eu deveria ter isso? O que eu deveria ter feito? Sim. Né? Que aí você olha, o que eu deveria ter feito nessa forma, nesse momento? Qual teria sido a minha melhor atitude nessa situação? Né? Então você já reprograma isso e é a vida que segue. Por isso esse material, a Polícia Silvia está compartilhando isso com quem estiver comprometido em reprogramar seu cérebro, para entender que conteúdo a gente passa, produz, publica para ajudar. É importante estar consumindo esse conteúdo também, porque é uma forma de você estar sempre em vigília, né? Porque a hora que você relaxar, não, Davi, conteúdo é legal, relaxou, deu sono. Relaxou, você vai voltar a errar. Não digo que vai voltar a ficar tímido, porque a partir do momento que você aprende o que está sendo ensinado aqui agora, você vai evoluir. Né? Então, você já sabe o motivo de ser tímido, né? De estar tímido. Né? Ou seja, estar mesmo, porque é 100% modificável. Então, você está tímido. Isso. Então, eu acredito que consumam o conteúdo. Está aí. Isso aí você vai ficar... Você vai ter que ir a Portugal, ou então vai ter que ir no consultório da Silvia. E as pessoas precisam sobreviver, não vai ser de graça. Né? Talvez lá agora ela esteja recebendo em euro, quando puder, né? Que agora não pode. Então aproveita que está aí, ó, isso aí. Ou seja, mais de 1 hora, se você for conversar com ela, a agenda da mulher é lotada. Você vai ficar 1 hora conversando com ela e acabou, só semana que vem. Aqui não. Tem material sempre, não só do Reprogramando, mas em todas as redes sociais e nos canais que estão aí. Aproveitem. Né? Agora, você falou da timidez, né, que a timidez da capacidade das pessoas, que às vezes as pessoas tímidas, a capacidade não tem nada a ver com ela ser tímida. A timidez está indo do lado da insegurança, da programação negativa. Né? E eu tenho uma teoria, assim, eu acho que a maioria das pessoas tímidas, elas são muito capazes. Por quê? Elas acabam usando esse tempo livre dela, vamos dizer assim, porque ela não socializa muito, porque ela está muito mais para dentro, né? Está muito mais vivendo o mundo dela, porque ela está
com medo de se expor no mundo, e acabam canalizando isso, tipo, vou estudar um instrumento musical, ou vou escrever um livro, vou ler um livro, e acaba que a pessoa se capacita de certa forma. Ao meu ver, o problema é que ela está capacitada, mas ela não coloca isso para o mundo, né? E talvez não use isso a favor dela, a não ser em situações do acaso. Um exemplo, o Stephen King. Cara, o cara é best-seller, mas ele é um tímido, cara, é um recluso praticamente. Né? E, cara, quando conseguiu publicar um primeiro livro, o cara explodiu. Né? Então, assim, o que eu ia perguntar, eu estou dando essa. Estou te jogando no ventilador mesmo, jogando na fogueira, e eu ia perguntar se existe alguma vantagem em ser tímido. Por isso que eu levantei essa bola aí. Eu vou te quebrar, né? Então, a meu ver, não. Né? Porque o tímido sofre. Né? Ele sofre por conta da timidez. Por mais que ele busque desenvolver certos potenciais, no fundo, não era aquilo que ele queria estar fazendo. Ele compensa, né? Como a gente falou da ansiedade na última live, que o ansioso compensa com comida, compensa com compra, compensa com bebida, compensa com alguma coisa para aliviar aquela ansiedade. O tímido ele vai compensar, né? Com estudo, com curso, com aprimoramento de alguma coisa para se sentir melhor. Agora, tem os tímidos também que não vão compensar de forma positiva. Tem uns que vão ficar jogando o dia inteiro ou ficar olhando para o teto o dia inteiro. Que aí vai também atrofiando o neurônio, né? Porque aquela pessoa que começa a falar, você olha assim, meu Deus do céu, o que tem nessa cabeça? Né? E aí vai muito também da escolha de cada um. O que cada um sente dentro de si, o que planeja, né, para o futuro, o que quer para o futuro dela, e aí vai investir de uma forma positiva ou não, né? Então, o que a gente precisa avaliar é justamente isso. O tímido, ele precisa se tratar, né? Ele não pode ficar, não deveria, né, aceitar a timidez, eu sou assim mesmo e ponto final. Por isso que a gente precisa saber diferenciar muito bem a introversão da timidez. Né? O introvertido, ele não vai ter vergonha de ir dar uma palestra, não vai ter vergonha nem se sentir inseguro de ter que ir num bar comprar uma água. O introvertido é aquele que é mais quieto na dele. Agora, o tímido, ele não consegue ir falar em público, não consegue, muitas vezes, pedir uma água para beber, ou para comprar, né? Então, a gente tem que saber diferenciar muito isso, porque a maioria das pessoas sempre colocam tímido. Ah, ele é tímido. Ah, ele é tímido. Né? Mas nem sempre é tímido. Às vezes, ele só é quieto na dele. Se não tem bloqueio, eu acho que a definição é essa. Se não tem bloqueio, é introvertido. Isso aí. Né? Isso aí. Bloqueou, já passa a ser timidez, né? Isso aí, definiu bem. Perfeito. Existe tímido que mesmo tendo a consciência de que é tímido, não se julga infeliz, está satisfeito com a solidão? Assim, todos sofrem? Será que todos sofrem mesmo? Então, eu não, nesses meus anos todos, né, de trabalho com tímidos também, né, eu nunca conheci nenhum tímido feliz. Né? Todos eles sempre se queixavam que queriam arrumar uma namorada, que queriam um emprego melhor, que queriam ser mais soltos, né, que queriam não ter essa vergonha, esse medo tão intenso que eles têm na hora de ter que se arriscar. Né? Então, a gente tem que pensar que se a timidez é uma patologia, né, esse cérebro programado de uma forma errada, porque a pessoa não consegue se comunicar, como é que ela vai ser feliz? Não tem como. Né? É uma pessoa que acaba realmente ficando muito mal consigo mesmo por conta da própria timidez. Será que não fica, então, talvez não fica mais fácil culpar o medo de fazer as coisas e culpar o mundo
do que enfrentar a timidez, de repente? Mais fácil Sim, culpar? sim, com certeza, porque aquilo que eu já falei também, né, acho que na live anterior, o nosso cérebro ele não gosta de ter trabalho, né, o nosso cérebro é a pessoinha, né, que se costuma dizer, existe alguém dentro da gente que a gente não conhece, né, essa pessoinha aí que sabota a gente, né, que gosta só de prazer e nada de trabalho. Então, mudar dá trabalho. Né? Quando a gente aprende, parte do zero, você está partindo do zero e está construindo. Uma vez que o cérebro automatiza aquilo que foi aprendido, você modificar isso dá muito trabalho. E aí entra a questão emocional. Por quê? Pela timidez, ter medo, o entrar em contato com essas questões, porque o exercício de reprogramação é você começar a se arriscar. Né? E esse arriscar não é diretamente vai lá no bar e comprar uma água. É, vamos se olhar no espelho? O tímido às vezes nem se olha no espelho. Nossa. Né? Então o trabalho emocional, né, um desgaste emocional que gera para a pessoa é muito grande. Então, se vai me dar trabalho, o cérebro já interpreta, vai dar trabalho, deixa quieto, deixa assim mesmo. Por isso que a pessoa se auto-sabota tanto, porque como não vai dar trabalho, vai mexer com o emocional, é mais fácil eu ir assistir um filme, é mais fácil eu ir jogar um jogo, é mais fácil eu ir ler um livro, do que eu entrar em contato, né? Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Eu entrar em contato com os sentimentos, onde está vindo isso, em que momento da minha vida eu tomei consciência que eu comecei a mudar o meu jeito de ser, o que aconteceu para eu mudar, aonde está a minha insegurança, né? Qual é o meu grande medo, o que me impede de arriscar, o que eu quero para a minha vida. Entendeu? Então, quando a gente começa a trabalhar, entrar em contato com isso tudo, é um trabalho. Você vê, todas essas coisas que eu coloquei, o cérebro falou, meu Deus do céu, já desisto, chega, pai, como se você tivesse que arrumar um armário inteiro, né, de ponta a ponta na parede. Então, mas a diferença toda vai ser, enquanto a sua dor está suportável, você empurra com a barriga. A partir do momento que você não tolera mais a sua dor e você quer realmente mudar e se compromete com essa sua mudança, você entra no processo de reprogramação. Certo. Só por curiosidade, você comentou. Eu acho assim que o tímido acaba sendo um solitário, né? Primeiramente. Ele se isola, porque ele se isola. Eu não conheço tímido que anda vamos dizer, com galera que tem muitos amigos. Não. Eu não conheço, assim, desconheço. Eu vejo o introvertido. Pegando a explicação que você deu hoje, eu vejo o introvertido, que tem aquele grupo de pessoas que tem aquele que é mais devagar, mais na dele, mas ele está lá, ele está rindo das palhaçadas, ele tá, às vezes você não escuta nem a voz dele, mas ele está ali no meio. Né? E é um cara que quando você conversa mais próximo, ele conversa legal, uma mulher que conversa legal. E aí a gente tem mania de falar que é tímida. Não, ela é tímida, mas não é tímida. Né? Porque senão ela não estaria nem ali no ambiente social para interagir. Né? Um grupo de mulheres, de amigas, que combinou de sair um final de semana, ela não iria, né? Por exemplo. Então, aí chega alguém para conversar com ela, ela não conversaria. Né? Isso. Enfim, agora você falou no comentário anterior, aí a curiosidade total mesmo é arrumar uma namorada, né? Das dificuldades, né? Que você vê no consultório. Geralmente a pessoa vai lá, se sente frustrado por não arrumar namorada, não arruma isso, não sei o quê. E aí você citou arrumar uma namorada. Os homens sofrem mais de timidez que as mulheres? Ou não existe esse número? Ou pela sua experiência você consegue dizer assim, não, eu tive mais casos de homens tímidos do que de mulheres tímidas?
Eu acho que é equilibrado isso aí. É que eu, no consultório, eu tive mais situações de homens tímidos, né, que buscaram a terapia justamente porque queriam arrumar namorado e não conseguiam arrumar namorado. Né? E eram aqueles que ficavam só no namoro virtual, entendeu? Ou fazendo outras coisas virtualmente que não se arriscavam em conseguir alguém. Né? Mas é equilibrado. Existem tanto meninas quanto meninos que foram educados, né, de forma mimada ou de forma desvalorizada. É que a cultura nossa, eu acho que coloca muito ainda a pressão em cima do homem, né, os holofotes em cima do homem, porque o menino, ele é educado na nossa cultura de que tem que ser o machão, de que tem que ser o protetor, aquele que supre tudo, o provedor, né? Enquanto as meninas é aquela mionzinha, então uma menina tímida, de repente até um charme e não uma patologia, não olho como uma patologia, mas o menino não pode, né? Se o menino está lá quieto demais, já começam a julgar a masculinidade dele também, já começa, né, tem um monte de outras pressões em cima. Então, culturalmente, acaba sendo muito mais nocivo e mais pesada a timidez para o menino do que para as meninas. Eu acho que todas as culturas têm qualidades e problemas. Não sei se dá para dizer que é qualidade ou problema, mas seus prós e seus contras perante quem está vendo, né? Vamos dizer assim. A sociedade indiana, quem está vendo de fora, vai ter dificuldade de entender todos os costumes deles e tal. E vice-versa, né? Eles olhando a gente, olhando os americanos, olhando os ocidentais, pô, que coisa estranha, como é que eles fazem isso? Como é que vai de biquíni para a praia? Como é que o cara usa sunga? E a gente daqui olhando eles lá, vamos olhar, pô, mas os caras andam de mão dada na rua, né? Bem esquisito. Mas eu acho que particularmente a cultura brasileira que eu vejo aqui, né? Ela massacra a mulher de ser o que ela quiser ser. Né? Porque se a mulher apenas tem o desejo de ir lá e conversar com uma pessoa, e se ela faz isso de uma forma, ela tem que fazer isso, ela tem que ficar pensando em fazer isso de uma forma velada, porque senão ela vai deixar de ser a certinha perante a sociedade, a puritana, e vai ser a atirada, né? E daí para outros nomes é um pulo, né? Atirada para outros nomes vai muito longe. E da mesma forma, o cara que não quer ter essa atitude de ficar lá assediando não seria a palavra, paquerando, né? de flertando, o cara não quer, o cara simplesmente ele está ali, ele está num ambiente social, familiar, ou até se divertindo, num lazer, e simplesmente, muitas vezes, fica aquela posição, cara, mas tá te dando mole, você não vai lá conversar com a pessoa, e o cara é tímido. Exatamente. Eu acho que vira, a cultura empurra o cara a ficar mais tímido. E empurra a menina que talvez seja até tímida, a manter aquela postura tímida, porque se ela tiver a coragem de passar por cima da timidez dela e ir lá falar com uma pessoa, por exemplo, que ela está flertando durante a noite, ela fala, não, mas isso não é aceitável. Uhum. Então, eu acho que a pessoa pode até, no caso dela, das mulheres principalmente tímidas, elas podem até se esforçar, querer se esforçar, mas aí a cultura no nosso país é muito pesada com relação a isso, muito negativa. Já é uma cultura que já programa negativamente a gente. Sim. Difícil nada melhor se a gente deixasse cada um ser quem quer ser, né? Exatamente. Lógico que a gente vai educar, né? A gente vai ensinar princípios, valores, respeito, né? Empatia, essas coisas todas, mas
quer ficar na sua, fica, né? Não está no momento ainda de está se sentindo pronto ainda para começar a namorar, dar beijo na boca, porque essa pressa tanto tempo todo. Você vê, às vezes, criancinha pequenininha, né? Tá ainda, às vezes, de fralda, tem uma empatia maior, né? Uma afinidade maior. Né, um menino com uma menininha já ficam lá, olha lá, tá paquerando, é namoradinha, não sei o que, cara, não tem nem isso na cabeça da criança ainda. É demais isso. Pois é, deixa de ser, cada um ser quem quer ser, né? Exatamente. E eu lembro de uma pergunta muito que era feita para mim, tu vê como é cultural, né? Que é uma pergunta do que o adulto quer saber como você está no colégio. Você começa a estudar e ele quer, por curiosidade, ele quer perguntar. Mas uma pergunta padrão, eu tenho lembranças disso da infância. E aí, tá no colégio? Ah, tô sim. Falando da minha avó, por exemplo. Tô sim. E aí, quantas namoradas você já tem lá? Olha como é que é a cultura. Não, e aí você vê, né? Quantas namoradas. Quer dizer, cadê aquela coisa de ser fiel a uma única pessoa? Não, depois se trai, é safada, é isso e aquilo outro. Né? E eu acredito que para as meninas deve ser assim, já tem algum namorado? Uhum. Deve ser o contrário, tipo, e aí, como é que tá no colégio? Já tem algum namoradinho? Uhum. Aí ela, não tenho, ou tenho. Uhum. E aí o pessoal cai na gargalhada, tenho quantos? Aí faz com a mão, aí geralmente a criança faz isso, não sei o quê. Ou seja, já tem uma compra. E o time se lasca nessa, né? Já tem uma exatamente. E aí já começa o sentimento de rejeição, né? De sou diferente já desde cedo. Isso é muito ruim. Imagina os coleguinhas de classe, que aí a criança não está pensando nisso. Mas quando ela chega lá, ela vê que realmente tem os casaizinhos se formando. Não digo... mas a criança já observa, né? Mas, então, mais para frente, vou botar um pouquinho mais para frente, na linha do tempo. Quando já começa a ser adolescente, essa cobrança aumenta. Mas calma aí. Aumenta mais ainda. Nunca te vi com namorada, nunca te vi com namorado. O que é esse menino? Não, daqui a pouco ele só anda com homem. E a menina não, ela vai ficar bonitinha daqui a pouco, vai ficar bonita. É por aí mesmo. Tem que reprogramar. Nocivo demais. Então, olha só, a gente sempre fala que a base familiar e as coisas que a gente aprende dentro de casa são importantes para programar corretamente o cérebro. Porque às vezes a gente também, às vezes não, a maioria das vezes nossos pais também não foram 100% bem programados, eles não têm culpa nenhuma disso, ninguém tem culpa disso, essa é a verdade. Mas a gente está conversando agora e entendendo que a nossa sociedade programa a gente errado. Exatamente. Não tem onde correr, a não ser para a programação cerebral correta para não E a tomada de consciência, né? Eu acho que são essas, cada um que vai percebendo que, opa, tem algo diferente, principalmente quando, eu sempre falo, né? Quando as pessoas resolvem viver juntos, casar, né? Pensar em construir família, precisa conversar sobre essas coisas todas, porque o filho não nasce a partir da gravidez. O filho nasce começa a ser construído e nasce a partir do momento que você começa a conversar sobre valores, princípios, educação, antes mesmo da gravidez. E aí é onde você vai realmente reprogramando essa educação que você teve e revendo o que foi positivo e que você vai trazer para repetir com o teu filho, o que não foi nada positivo e você vai tentar fazer de forma diferente para poder, né, teu filho nascer e ter uma educação mais assertiva, digamos assim. Eu costumo falar para as pessoas, o ideal seria se a gente conseguisse fazer a reprogramar, parou em mim. Né? A partir de mim, né, o meu filho vai ser programado direitinho, vai funcionar de forma direitinho, mas aí é aquilo que a gente também tem que pensar, o todo tem que mudar, porque até um certo ponto a gente segura filho dentro de casa,
a base, né? A gente está dando a base ali para ele. Se essa base é forte, ele vai para esse mundo sabendo aonde vai pisar. Agora, se essa base não é forte, ele vai para esse mundo perdido. E aí, o que ele vai encontrar nesse mundo aí, a gente não sabe. Exato. E você vê que é uma cultura da nação. Agora, existem ilhas de programações positivas dentro desse país enorme que são vários países, né? Então, você vê a importância, inclusive, de você morar numa cidade onde os valores são seguidos, né? Onde a cidade do interior, com uma estrutura mais bacana, onde a família valoriza mais, né? Não só a família, onde esses valores talvez não sejam tão intensos, vamos dizer assim, né? Como é que eu posso explicar melhor? Se eu moro numa grande cidade, esses valores que a gente acabou de falar são intrínsecos. Nacionalmente, o homem tem que fazer e acontecer com relação no relacionamento. Por mais que a mulher fale que não, é legal você dar flor, é legal você abrir a porta, é legal você puxar uma cadeira, né? E isso também é programação. Isso também é programação. E a gente foi ensinado que isso é legal. Mas isso para o tímido é difícil, né? Você chegar a ter um ponto de realmente já estar nesse nível. Né? Eu superei a timidez, já estou no relacionamento e tudo bem, estou caminhando. Agora, existem ilhas dentro do nosso país que eu acredito que sejam as cidades onde você não precisa provar tudo isso para a sociedade. Vamos dizer assim, um exemplo, aonde eu quero chegar. É uma cidade tipo Paraty. Ela é uma cidade isolada do Rio de Janeiro. Ela se mantém histórica porque ela é longe de São Paulo, ela é longe do Rio. Então, existe a cultura do machismo lá? Existe. Existe os tímidos por lá? Vai existir. Agora, existem coisas que só acontecem em Paraty por causa desse isolamento? Existe. Então, existem algumas coisas que são mais aceitáveis do que no Brasil. Né? Então, assim, o machismo lá talvez não seja tão intenso quanto aqui e vai gerar menos filho. Então, o ponto que eu queria chegar existe um jeito para reprogramar uma nação inteira? Será que todo mundo até existe, até existiria se todo mundo se comprometesse, né? Mas a grande questão é que nem todo mundo se compromete. Muita gente é do time do jeitinho, né? De querer as coisas assim, um estalar de dedo, com facilidade, não quer se comprometer, não quer assumir responsabilidade, ou quer só culpar o outro quer culpar do mundo, é culpado das minhas dores, e não toma consciência. Então, vai muito também de maturidade de cada um, entendeu? De autopercepção de cada um. Mas aquela coisa, eu acho que é por isso que a gente está aqui, né, Fábio, trabalhando nessa questão, né, dos vídeos de reprogramação, que é plantar semente. Não vai ser uma coisa que vai ser para os nossos bisnetos, mas vamos fazendo, plantando semente. Quem sabe, né, essa sementinha vai ganhando, né, vai crescendo, criando raiz aí no interior de muitas pessoas e, de repente, as coisas vão melhorando. Vamos torcer que... Bom, eu duvido muito que seja da noite para o dia, mas é até um motivo que eu vou te perguntar isso. Se é possível um tímido passar a não ser tímido da noite para o dia. Depois dessa volta toda ao mundo que eu acabei dando aqui, mas eu tinha que botar isso para fora. Então, a base de bebida pode.
Brincadeiras à parte aí, né? Mas, assim, dificilmente uma pessoa tímida consegue reprogramar sua mente sozinha aí da noite para o dia. Né? Ela precisa tomar coragem para entrar em contato com suas questões, aquilo que eu falei, né? Suas dores, entender esse mundo desconhecido que existe, né, dentro dela, que ficou lá guardadinho por conta das coisas que ela sofreu, para poder explorar, identificar seus medos, seus receios, entendendo tudo isso para conseguir ressignificar. Né? Então, ela não vai acordar, né, tímida, dormir tímida e acordar introvertida, digamos assim, ou até extrovertida. Né? Isso é uma ilusão. Então, ela precisa realmente ir trabalhando essas questões para ela conseguir melhorar e ressignificar isso tudo. Então, a gente precisa realmente estar atento a isso, a pessoa precisa perceber que teve uma programação mental errada, que passou por tantos problemas e dificuldades por isso, que ela se tornou do jeito que se tornou, mas que é possível mudar isso aí. A pessoa não tem que se conformar, né, com a dor dela, com o sofrimento dela, com a timidez dela. Ela precisa realmente modificar isso aí. É como eu dei o exemplo do meu caso. No momento da minha vida que eu comecei a entender que, peraí, o que adianta eu ter tanto conhecimento e não conseguir passar isso adiante? Porque eu tenho medo, tenho insegurança de estar na frente de um monte de gente. Eu preciso reprogramar, preciso rever isso aí. Né? E aí comecei a trabalhar em mim essa questão para modificar. Então, a gente precisa também ver que o tímido ele tem essa tendência de se sabotar com muita frequência, com os pensamentos, né, nocivos e negativos do tipo: minhas coisas aborrecem, chateiam as pessoas, meu interesse é diferente dos demais. Ele vai procurar uma justificativa positiva para justificar o negativo dela. Né? Então vai falar, né, as minhas coisas aborrecem as pessoas, meus gostos são diferentes, eu poderia ofender alguém ou chatear alguém se eu de repente me colocar, ou se eu for falar alguma coisa. O meu problema não tem importância, deixa para depois, está tudo ok. Mas lá dentro ela não está ok, ela está se sentindo mal. Eu gostaria de estar fazendo as colocações todas. Só que ela nem isso ela tem coragem. Eu estou querendo falar, mas não consigo, porque eu tenho vergonha, porque eu tenho medo. Vamos botar a culpa no mundo, né? Exatamente. E esse depois nunca chega, né? Porque ela se frustra, e aí com essa frustração, em vez dela entrar em contato com isso para poder trabalhar essa questão, não, ela vai desfocar, compensar com alguma outra coisa, para não continuar não entrando em contato com suas dores. Vou começar a ressignificar isso na minha Você está falando aqui, eu estou me vendo em várias situações aqui, né? Por isso que a gente está aqui, tá vendo? Todo mundo aprende. Só lembrando que eu não sou psicólogo, tá? Eu sou do marketing digital, estou só levantando a bola aqui para ela cortar. É vôlei. É um vôlei digital. E o que você falou, a questão brincando, mas que é uma questão que é bem estimulada, né? Assim, a gente está cansado de ver aí, principalmente na cultura ocidental, porque é a cultura que curte bebida, né? Estímulo ao consumo de bebida alcoólica, né, para desinibir, a gente vê isso aí, olha, filme, novela, seriado, propaganda. Existe verdade nisso? O consumo de bebida alcoólica realmente ajuda o tímido a perder a timidez? Sim, existe, porque o que acontece? O álcool, ele, na realidade, ele tira esse... Porque a gente tem o nosso ego, né? Aquela coisa que faz o que a gente gostaria de ser, existe o superego, aquela pressão de que não, você não pode isso. Então, a timidez é como se, a bebida é como se ela chegasse e tirasse esse tampão e você pode ser o que você quer ser. Então, todos esses medos, esses receios de não ser aprovado, de não ser aceito, é como se o álcool tirasse isso da pessoa tímida, e por isso que ela bebe e se solta. E aí o grande problema disso, né, e o perigo também, é as pessoas, em vez de trabalhar a própria timidez, falam assim, não, é só eu tomar uma latinha, uma garrafinha, uma vodka, aí vai do gosto de cada um,
que aí eu vou ficar bem, vou me soltar, vou arrumar namorada. Hoje eu tô a fim de ficar com alguém, eu namoro, arrumo uma paquera, tem alguns que tomam em casa, porque a timidez é tão grande, né? Vou ter que comprar bebida lá no bar, toma em casa antes de sair, então já sai mais alegrinho, e aí começa a realmente se arriscar mais, porque esse freio foi tirado, né? Então fica uma pessoa mais desenfreada emocionalmente. E aí a gente precisa ter muito cuidado, né? Por conta dos vícios. Muitas pessoas às vezes falam também da questão do álcool, beber para relaxar, mas o álcool nunca relaxou, nada. O álcool, ele na realidade, ele é absorvido na massa branca do nosso cérebro, justamente a área onde passa o potencial de ação, né? A passagem de informação, a energia elétrica ali para passar a informação de uma célula para outra. E aí, na realidade, a pessoa fica mais lenta, porque o álcool, né, impede essa aceleração, né, esse ritmo mais rápido desse impulso elétrico de passar, e a pessoa fica mais lenta. E aí ela confunde de estar relaxada. Na realidade, ela não está relaxada, ela está mais lenta por conta do álcool. Ela está intoxicada. Exatamente. Literalmente. Agora, isso é engraçado que você vê muitos exemplos, né, em novela você vê muito isso. A pessoa chega, vai lá e pega um drink para relaxar, ou então a esposa está com um drink esperando o marido chegar, ou vice-versa, né, para relaxar. Esse relaxamento aí, não digo para resolver a timidez, quando ele torna-se um hábito, talvez não seja uma coisa interessante, né? Toda noite eu vou tomar um drink para relaxar. Toda noite eu vou passar, sei lá, vou tomar um remedinho que me faz feliz. Né? Os vícios começam assim, né? Ninguém se vicia na primeira dose. A partir da terceira dose, aí vai depender muito também se a pessoa tem um gene para o vício ou não, porque algumas pessoas conseguem largar drogas ou bebida com facilidade, outras não, cigarro com facilidade, outras não, e a gente tem um gene do vício. Então, para quem não sabe se tem um gene ou não, é só avaliar se tem alguém dependente de alguma coisa na família. Se tem alguém na família dependente de alguma coisa, tem um gene do vício. E aí, no que você vai viciar, vai depender ao que você vai explorar, né? Exagerar na frequência de uso, e você acaba se viciando também. Então, o que acontece? A pessoa, o tímido que começa a sair com mais frequência, porque dá aquela sensação de liberdade, eu estou empoderado, estou sendo dono de mim, entre aspas, né? Porque ele não está sendo dono dele, o dono dele seria se ele tivesse de cara limpa. Mas eles têm essa sensação tão empoderada que ele começa a fazer uso disso com mais frequência. E aí, o que acontece? Se existe um hábito de frequência no uso, ela pode realmente se tornar um alcoolista, né? Aí começa a depender, não sai mais antes de tomar uma dose, porque já começa aquele medo de que, peraí, se eu não tomar, de repente não dá certo, então já vou me garantir aqui para tomar minha dosezinha aqui para poder ir tranquilo e conseguir fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. Legal. E a longo prazo, né, o uso de álcool gera também, né, alteração de humor, depressão, aumento de ansiedade, um monte de consequências ruins, né, por conta disso aí. Legal esse tipo de informação, porque não é brincadeira abusar de álcool para combater a timidez. Ou seja, você acaba ajudando o efeito, mas não a causa. Você ameniza o efeito, ou seja, vou ficar menos tímido, mas a causa está sendo combatida com uma substância. A causa não é essa. Você está substituindo, né?
tentando curar uma timidez, causando um dano com uma outra coisa que você está usando. E aí um dano muito maior do que, às vezes, a própria timidez, porque não só o teu corpo que o álcool vai atingir, mas como o teu emocional. Porque quando passa também o efeito do álcool, dependendo da quantidade que a pessoa usa, tem também aquela questão, né, do caramba, o que eu fiz que eu não me dei conta, né? A vergonha alheia, né? Porque agiu de uma forma que, de repente, você ficou sem freio, então você não parou para pensar nas consequências. E aí isso pode ser muito, né, vergonha moral, né, que acaba causando com muitas pessoas quando às vezes extrapolam na bebida. Então é perigoso também isso aí, né? O efeito rebote é maior, porque você faz um monte de besteira, você já é tímido. Fez um monte de besteira porque estava sob efeito do álcool. E aí, no dia seguinte, vem todos os efeitos das besteiras. E aí você se encolhe mais ainda, né? Tipo, cara, eu passou envergonhado. Com tanta vergonha, além disso, você acaba ficando mais isolado. Mas imagina aquele tímido que vai para uma festa de encerramento, de fim de ano, digamos assim, de empresa, né? E aí começa a beber para se soltar, começa a fazer um monte de coisas e no dia seguinte tem que encarar todo mundo lá. Os extrovertidos vão começar o quê? Vão zoar, vão mexer, vão falar, né? Vão a zoação toda que eles fazem. Aonde que o tímido vai se enfiar? Fala para mim. Né? Piora mais ainda a timidez. Às vezes nem vai para o trabalho no dia seguinte. De tanta vergonha que fica. Isso vai, acaba virando a rádio corredor, né? É a famosa fofoquinha do corredor. E tu viu lá? Sim. O chefão, o diretor, como é que estava solto. Sim, com certeza. É engraçado. E acontece toda hora, né? Isso aí acontece toda hora. É impressionante. Mas, eu acho que você deixa claro que temos que combater a origem, não os efeitos. Né? Os efeitos, de alguma forma, tem uma origem. Mas, assim, você indicaria drogas... Primeiro, saber, existem drogas lícitas para combate à timidez, para amenizar a timidez, de combate, para amenizar a timidez? E se isso existe, é uma prática que você recomendaria? Então, o psicólogo ele não pode medicar, né? Então, é importante deixar bem claro. Mas, por exemplo, existem situações em que a pessoa é tão tímida, que até para ela no consultório falar das questões dela, né, ela entra em crise de ansiedade muito grande. Então, a gente precisa encaminhar para um psiquiatra. E aí é muito importante também deixar claro, o psiquiatra não é porque a pessoa está maluca, o psiquiatra ele se especializa na química do cérebro que está alterada, então a medicação é para organizar e ajustar a química do cérebro que está alterada para a pessoa voltar a funcionar de uma forma mais assertiva e melhor. Então a gente precisa encaminhar para o psiquiatra, porque às vezes precisa entrar com ansiolítico para diminuir a ansiedade, às vezes já existe um quadro depressivo com antidepressivo para diminuir, melhorar essa depressão e a pessoa conseguir se sentir mais animada e motivada até conseguir falar as coisas que ela está precisando falar para a gente poder ressignificar e trabalhar isso aí. E aí a gente vai conseguindo trabalhar nessas questões emocionais para fazer essa reprogramação mental. Porque eu não tenho bola de cristal para adivinhar. Se a pessoa chega no meu consultório e fica muda, calada, né, eu não tenho esse poder de telepatia de entrar no cérebro da pessoa. Então preciso que ela me fale. Se ela acredito não fala... que o time não vai nem sozinho, né? Ou por conta própria, né? Acredito que dificilmente ele vai sozinho para encontrar com Às vezes até vai, né? Quando ele está sofrendo tanto e está precisando, ele vai. Mas é aquela pessoa que é olhando para baixo o tempo todo, toda encolhida, né? Imagina o tímido. Quantas vezes ele foi e voltou na sua porta para bater a porta, para marcar uma consulta? Quantas vezes? Sim. São pessoas que às vezes não ligam, né? São pessoas que vão escrever mensagem,
porque não falam no telefone. Então, até conseguir, às vezes, para a pessoa conseguir começar a falar, leva às vezes 10, 15 minutos. Eu tenho que ficar puxando, né? Só que tem uma hora que eu tenho que parar de falar também, senão a sessão só eu falando o tempo todo. Então, eu preciso que a pessoa fale, mas às vezes a pessoa não consegue falar, fica roxa, vermelha, verde, de tudo que é for, quando tem que começar a falar. Às vezes até eu brinco, né? Você quer que eu vire de costas para não ficar olhando para mim, para você conseguir falar? Né? Prefere escrever? Né? A gente vai tentando várias técnicas, mas eu preciso que a pessoa fale, porque isso aí já é um começo de um trabalho para reprogramação do cérebro, porque se ela não falar, não tem como ajudar. Eu imagino como é complicado. A timidez é uma coisa séria, né? A gente fica até rindo das situações, né? Mas é uma coisa séria. Ela pode trazer. Eu acho que traz tanto. Eu acho que a timidez, a gente falou da ansiedade da outra vez. A ansiedade traz sofrimento, mas acho que a timidez é uma dor silenciosa. São dores diferentes, né, Fábio? Mas acho que todas as dores doem da mesma forma e de intensidade única em cada um. E a gente precisa respeitar essa dor de cada um. Porque não é porque a pessoa não está conseguindo falar, porque é tímida, que a gente vai discriminar ela. E achar que ela não tem potencial, que não é capaz, e zoar ela porque ela não está conseguindo falar. Porque pode ter, de repente, o tímido ser um excelente mexer, né, com tecnologia, e você, de repente, não sabe nada. Já pensou se, de repente, ficasse te zoando que você não sabe mexer na tecnologia? Então, cada um tem as suas dores, cada um tem suas dificuldades. A gente precisa olhar a pessoa como um ser único, como um ser humano, né, que tem emoções, que tem sentimentos, tem dores, tem alegrias também, e uma possibilidade, né, imensa de oportunidades de mudança, de reprogramar essa mente que, como eu sempre falo, ninguém nasceu para ser triste, ninguém nasceu para ser infeliz, ninguém nasceu para ficar doente. Então, a gente nasceu para ser feliz. Então, vamos reprogramar esse cérebro. Vamos reprogramar. Inclusive, o digital ele ajudou muito o tímido, né? Assim, ajudou, eu vou explicar melhor. Hoje em dia, a cultura nerd, né, é uma cultura reverenciada. Tipo, só para explicar, o nerd é aquelas pessoas que são super capacitadas, são tímidos ao extremo, né, mas gostam de jogos de fantasia, gostam de games, gostam muito do digital. E essa galera entrou pro lado do TI, né, de construção de... Os maiores nerds estão fazendo o que a gente está usando o que os maiores nerds do mundo fizeram a construção. Ou seja, a internet veio dos super nerds. Esse chat, o chat que a gente está fazendo aqui, o vídeo, né, chegar a esse ponto de ter um celular, a invenção do celular, enfim, são pessoas super capacitadas que têm em comum muito a timidez, a maioria deles tem a timidez em comum, mas que superaram isso com a capacidade dele, né? Então, assim, nesse aspecto, eu acho que muito da revolução digital vem dessa dor, desse sofrimento dos caras terem dificuldade de estar se relacionando e viver um mundo paralelo. E eles começaram a se agrupar. Né? Esses super tímidos e super capacitados começaram a falar, pô, tá bom. E aí criaram uma sigla para... Eu não sei ao certo qual é o significado de nerd. Estou contando mais para dizer que eles conseguiram transformar uma dor em tecnologia. Né? Hoje existe até uma cultura que o pessoal até admira os nerds, né? Mas isso não foi bacana para eles. Né? Eles sofreram por isso. Mas eu ainda acho que nesse caso foi positivo. Mas é possível que o tímido
não ter essa posição positiva, como os nerds, né, vamos dizer assim, e ele se revoltar com a própria timidez e chegar a ter atitudes extremas para amenizar essa revolta? Existem situações sim, né? Porque aquilo que a gente falou, dependendo de como a pessoa é tratada, por exemplo, uma pessoa que é desqualificada o tempo todo, né? Julgada, criticada, sofre bullying, zoada, né? Aquilo vai enchendo o pote, né? Eu costumo dizer que a gente, como se a gente tivesse um pote aqui dentro da gente, né? Vai enchendo, quando uma pessoa é tímida, ela não reage, ela se cala, e com isso o abusador acaba sempre abusando cada vez mais dessa timidez da pessoa, e aí pode, dependendo do temperamento da pessoa, né, aquilo começar a inflar de tal forma, encher de tal forma, e a pessoa dá um surto, né, explode, e aí pode realmente ir a extremos muito grandes. Não só de repente, pegar a pessoa ali na hora e meter bolacha nela, e às vezes tem que separar, se deixar a raiva tomar conta tão grande da pessoa, que ela não consegue discernir. E aí, se deixar, ela vai bater, e pode vir até matar a pessoa de tanto que ela bate. Existem casos que a gente vê também, a pessoa de repente, né, resolve pegar uma arma, sair atirando no cinema, atirar na escola, entendeu? Então, são situações extremas, e aí, lógico, geralmente tem alguma outra patologia ali dentro, né, uma pessoa que de repente já sofreu algumas outras coisas, ou tem um quadro mais de violência interna que pode levar ela a esse extremo todo, e aí acaba realmente dando a desgraceira, né, que acaba acontecendo. E quando você depois pergunta, né, não é um psicopata nem nada disso, né, uma pessoa que tem essa frieza e calculou muito bem, porque o que tem esse surto, porque explodiu, que não aguentou mais, geralmente pessoa que tem emoção, tem sentimentos, ela se arrepende daquilo que fez depois, porque ela saiu de si. Agora, a pessoa que calcula, que planeja fazer alguma coisa, aí já existe uma intenção por trás. E aí, geralmente, não tem só uma timidez aí, não. Tem uma patologia mais severa que leva ela a fazer os extremos maiores, que são esses massacres que a gente vê, né, em escola, em cinema, né, em volta e meia dá na notícia, que infelizmente acaba gerando um caos muito grande. Então, você vê que não é brincadeira, não, né? Pode chegar a um nível mortal, vamos dizer assim, né? É só a gente pensar, né? Quando a gente não está muito bem com a gente mesmo, e aí começam a acontecer coisas negativas, vão deixando a gente mais chateado ainda. E a gente não está tendo esse tempo para digerir isso tudo, para ressignificar, né? Porque a gente não conseguiu blindar a nossa mente para essas questões que estão acontecendo. Aí chega em casa, pai, mãe, marido, mulher, né, começa. Você fez isso? Tem que consertar isso, tem que aquilo outro. Está lá no teu ouvido, né? Não parou a ver que teu semblante já não chegou com um semblante muito bom, muito positivo. E fica lá, falando no teu ouvido. O que é a tendência da pessoa a fazer é o quê? Fugir, né? Xinga um palavrão, ou bate porta, né? Se não xinga, bate pé, fala mais grosseiro. Agora, mas isso a gente não tem aí a timidez, né? Tem o nosso equilíbrio emocional. Agora, imagina o tímido que não consegue falar o que sente. Aquela dor dele, aquele sofrimento dele vai acumulando, né? E a pessoa não reage nunca, e todo dia está sendo massacrada a nível emocional dela. Quando aquilo vem com uma força muito grande.
E aí o estrago acaba sendo muito grande também. Você tem uma E aí o que eu acho assim triste, né? Porque a gente não vai justificar, né? A violência não é justificável, ela é compreensível, mas geralmente punem o agressor, né? A pessoa que explodiu, que agrediu o outro, mas não vão investigar o que levou a pessoa a agir dessa forma, entendeu? Não vão também punir no sentido de repreender aquele que provocou o estopim explodir, entendeu? Então, a sociedade acaba também agindo de uma forma muito errada, porque acaba passando a mão na cabeça de quem está ali provocando o tímido o tempo todo, não respeitando a timidez dele, porque se você está vendo uma pessoa tímida, por que você não vai lá para ajudar? Em vez de ficar perturbando e provocando ou torturando ele mais ainda na timidez. Entendeu? Então, tem coisas aí que precisavam ser mudadas, e aí eu acho que é uma colocação importante fazer para as pessoas que convivem com pessoas tímidas, em vez de diminuir, de criticar, de condenar, oferece ajuda. Pergunta o que pode fazer para ajudar, em vez de criticar. Criticar é mais fácil, né? Então... te tira a responsabilidade, né? E quando você pergunta, eu posso fazer alguma coisa por você, eu posso ajudar a você em alguma forma, não tem como você tirar teu corpo de campo. Você está se comprometendo com a pessoa. E, infelizmente, as pessoas não querem se comprometer hoje em dia. Fogem de comprometimento. É a situação de sair do confortável, né? Se eu ofereço ajuda, eu vou ter que ajudar. Exatamente. Se eu não estou a fim de ajudar, eu só recrimino. Mais fácil. Mais tranquilo. Recriminar, né? Você conhece time do vencedor? Eu falei até, por coincidência, eu falei sem querer aqui, mas tu conhece? Tem exemplo assim? Talvez os exemplos que eu dei também não são de tímidos, porque se fosse tímido, ele ia bloquear, não ia adiante, né? De repente, nessas passagens, os nerds vencedores, assim, esses nerds que criaram isso tudo, não são os nerds que viveram a vida de excluídos a vida inteira, né? Talvez alguns nerds passaram por cima da timidez e executaram essas coisas maravilhosas aí que a gente tem acesso. Você conhece algum vencedor que seja tímido? Sim, tem vários. Né? Eu tive alguns no consultório que hoje são pessoas introvertidas e não são mais tímidas. Como conheço pessoas que são extrovertidas, sempre foram extrovertidas, mas que aconteceram coisas na vida delas que tornou elas tímidas, né? E que ressignificaram, reprogramaram a mente e hoje estão, né, dando palestra, são CEOs, né, em empresas que indo de vento em popa. Não sei se eu posso falar de eu ser uma pessoa de sucesso, né? Mas eu fui uma pessoa tímida também. Tinha muitos medos e muitas inseguranças e que reprogramei a minha mente e tô aí, né? Falando com as pessoas, dando aula. Então, é possível. Super exemplo. É um exemplo a ser seguido, né? Porque não foi fácil para você também. Não é para ninguém e também não foi para você. Você não pode arredar. Sim. E o lance da timidez é que ela afeta não só você, né? Acaba afetando quem está perto, sempre, né? Sim. Você acaba afetando a todos, né? Que tipo de comportamento assim, o tímido deve evitar? Você tem alguma opinião sobre isso? O mais importante é eles evitarem de se isolar cada vez mais. O isolamento só vai reforçando a timidez mais ainda, né? Reforça a insegurança, reforça aquele sentimento de incapacidade. Então, evitar se isolar cada vez mais. Não vou dizer partir para o enfrentamento, mas o partir para o enfrentamento seria buscar justamente ajuda,
para trabalhar essa questão desses traumas, dessa timidez, que gerou essa timidez, e buscar realmente, né, falar para os pais que estão começando a educar filhos, não superprotejam e não desqualifiquem seus filhos, né? Busquem um equilíbrio aí para não criar filho tímido. E acho que assim, o mais importante é eles evitarem de se isolar, porque a tendência é muito grande. Estou me sentindo mal, eu vou sair de perto, né? Estou com vergonha, vou deixar de falar. Então, eu acho que é começar a buscar alguma alternativa que seja menos desconfortável para começar a superar. Porque se a gente não se supera, se a gente não assume essa responsabilidade com a gente mesmo de querer fazer diferente, não adianta. É aquilo que a gente sempre fala, dar um passo de cada vez, é um dia de cada vez. Não adianta a gente fazer grandes planos, né, que a partir da semana que vem vou estar agindo assim, estar agindo assado, seria maravilhoso, mas não funciona assim com o nosso cérebro. Então é sem pressa e sem pausa, né? É um pouquinho de cada vez, todo dia, e assim você vai chegando onde você quer chegar. Agora precisa realmente buscar ajuda para entender isso tudo, para reprogramar essa mente e sair dessa timidez. Então existe luz no fim do túnel para o tímido, né? Sim, com certeza, sempre há luz, né? O nosso cérebro ele é plástico, então não existe uma rigidez. Se não existe uma lesão de estrutura, existe possibilidade de mudar, mas a pessoa precisa querer mudar. E é como a gente falou antes, não é fácil você mudar um hábito, mudar um padrão de um cérebro que foi programado de forma errada. Então, o que a gente precisa é modificar essa forma de interpretar as coisas para vencer. Agora, a gente precisa também, eu quero deixar um alerta, porque existe o tímido que não quer sair da timidez por conta de um ganho secundário. O que é o ganho secundário? Ele ganha algo, né, por conta da timidez. Então, é aquela pessoa que não quer ter trabalho com nada, não quer se esforçar em ter que vencer as suas dificuldades e tem ali um amigo, uma mãe, um pai que está sempre fazendo tudo por ele. Então, esse fazer tudo para a pessoa seria o ganho secundário, que ele adota a lei do menor esforço. E o mais grave disso tudo não é nem o tímido aceitar isso, ele está ali e aprendeu a conviver com aquilo, mas é o adulto, né, a pessoa que está ali fazendo tudo para a pessoa continuar fazendo. É o que a gente na psicologia fala da relação da dependência e codependência. Ambos estão doentes, mas o codependente é mais doente do que o dependente, porque o codependente ele alimenta a dependência do outro, porque ele entende que a razão de vida dele é cuidar daquela pessoa e fazer tudo pela pessoa. Se a pessoa ganhar a vida, ganhar o mundo, né, se curar, o que eu vou fazer da minha vida se eu não tenho um outro objetivo de vida? Então, esse é o grande problema quando as pessoas colocam a sua felicidade na dependência do outro. A nossa felicidade a gente precisa buscar dentro da gente, não é em cima de nada nem de ninguém. Porque quando a gente coloca a nossa felicidade dependendo do outro, quando aquilo não acontece, a frustração é gigante. E aí a gente acaba perdendo o nosso sentido de vida. Então, nosso sentido de vida tem que estar aqui dentro da gente. E é a gente que faz a nossa felicidade. Muito bom, muito bom. Então, eu acho que, dito isso, essa mensagem, eu acho que está de bom tamanho pelo reprogramando de hoje. Falamos bastante, aí eu acho que dá para tirar bastante proveito de todas essas informações que a Silvia falou, de tudo que foi colocado, e começar a reprogramar isso no seu cérebro, né? Começar a rever tudo que foi falado aqui, se você é um tímido, né? Se você não é tímido e conhece alguém que é tímido, encaminha esse vídeo, mostra esse vídeo, né? Que com certeza ele vai se identificar ali e vai tirar ensinamentos do que foi falado aqui.
Tirando um pouco de ensinamento, já sair um passo à frente, ele já não está no mesmo lugar. Né? Exatamente. E meio passo, ele já vai melhorar. Então, encaminhe, compartilhe esse vídeo. Quarta-feira que vem, vamos botar novamente, ou vamos escolher um outro material para produzir. Esse vídeo vai estar disponível para vocês em breve. E compartilhem. Vamos aumentar essa corrente. Né? As pessoas compartilhem com pessoas que vocês acham que estão comprometidas em melhorar. Aquele amigo que sempre reclama, está passando por um problema X, um problema Y, precisa de uma ajuda, precisa de um acompanhamento psicológico. Vocês acompanhem, indiquem, mostrem esse material, porque acredito que vai ser, acreditando que vai ser proveitoso. Então, toda quarta-feira, estamos no Facebook com o Reprogramando, estamos no Instagram com o Reprogramando, estamos no Telegram com o Reprogramando, estamos no nosso site, no nosso blog com o Reprogramando. Eu falo nosso porque eu atualizo o site, né? Mas o site, o material faz parte, né? Você faz parte disso. O material é passivo. Se você não tivesse fazendo isso tudo... Já estou falando aqui o psicólogo, né? Não é isso, é a equipe aqui. É a equipe, trabalhando em conjunto. Trabalhando em conjunto, mas enfim, a fera é ela, né? Eu estou só fazendo ela, estou só tirando dela o que ela tem para falar. Né? E aproveitem, né? Vamos deixar de ser bobo, vamos parar de procrastinar, né? Ou então, tudo bem, com vocês não querem aprender. Ou parar de se auto-sabotar, né? Procura um consultório aí que agora não tem, vai ter que arrumar alguém online, né? Faz uma coisa personalizada, né? Mas tá aí, ó, todo mundo. Ela não tem a mulher pirou, né? Aquele cara que fala, não, o chefe pirou, agora é promoção, vamos entregar tudo. A chefe pirou, ela quer entregar tudo aqui, quer falar tudo que ela sabe, e faz isso de coração, o material tá aí. E a gente faz o bem fazendo o bem, né? Perfeito, e isso propaga, né? Vamos ver se essa corrente aumenta cada vez mais e que todos saiam vitoriosos com esses aprendizados. Ok? As perguntas e comentários, tanto no Facebook, quanto no site, quanto no nosso questionário. Você fala questionário, Manuel, é uma pergunta que tem um monte de dores lá, um monte de problemas que talvez você esteja passando. Se você não tiver, marque lá, inclua lá o seu problema, que ele vai fazer parte da pesquisa. A gente está sempre atualizando essa pergunta com essas dores, e pode ser que o pessoal comece a marcar, outras pessoas comecem a marcar muito isso, e esse seu problema venha a ser um dos top, e talvez o próximo tema até do Reprogramando. Ok? Quer finalizar? Eu já falei a vez que eu tinha que passar essas informações para vocês. Vou deixar agora a Silvia dar o bye-bye dela, mensagem final, se ela estiver inspirada, pelas inspirações dela, pelas inspirações. Eu agradeço de coração e quero que saibam todos que estou fazendo isso de coração também. Um beijo no coração de todos, um mega abraço apertado e vamos em frente. Ela ficou tímida agora, ficou tímida. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Vê como é que tem que reprogramar, né?